Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, nós descer divina.
Francisco destaca que a nossa vida e a nossa presença no mundo são frutos de uma vocação divina, para a qual é preciso um processo de discernimento. O Senhor continua nos chamando a segui-lo. Que o Espírito Santo nos ilumine e que possamos sempre ser fiéis à nossa vocação de batizados. A cada dia saibamos discernir a nossa vocação e assim contribuir para a construção do reino de Deus. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 1, 17 a 19. Mas tu cingirás os teus rins, levar-te-ás e lhe dirás tudo o que eu te ordenar. Não tenhas medo deles, para que eu não te faça ter medo deles. Quanto a mim, eis que te coloco hoje como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze, diante de toda a terra. Os reis de Judá, os seus príncipes, os seus sacerdotes e todo o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra ti, porque eu estou contigo para te libertar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quanto a você, arregace as mangas, levante-se e diga a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo, senão eu é que farei você ter medo deles. Eu hoje faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e uma muralha de bronze contra a terra inteira, contra os reis de Judá e seus chefes, contra os sacerdotes e contra o povo da terra. Eles farão guerra contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você para protegê-lo. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Graças a Deus. Oremos. Jesus, Mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que os sejam fiéis na missão de apóstolos, leigos, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Viver o teu amor,
bem? Estão todos acolhidos? Muito bem. Nossa Senhora esteja presente aqui no meio de nós hoje, porque hoje vamos falar de algo muito importante. Todos já pegaram aquele envelopinho, nós temos a urna que está ali atrás, quem ainda não depositou, depois, faça a doação, para que a gente possa disponibilizar todo esse nosso envolvimento, justamente para o SAV, tá? A gente vai receber aqui hoje Claudinei e Gislene, são coordenadores diocesanos do SAV, pais do seminarista Gustavo e do Rafael, não é isso? Muito bem. Rafael também, que ele é coordenador da juventude. Isso, olha só que bonito. Casal que disponibiliza a família a serviço de Deus. Sejam bem-vindos. Boa noite. Eu disse, Meu nome é Gislene, meu esposo Claudinei, mas pode me chamar de Gi, que é mais fácil, Quando fala Gislene eu tenho até medo, Acho que estou fazendo uma coisa errada. Mas é porque a gente acostuma com Gi, É mais curtinho, a gente acostuma. E a gente vai falar um pouquinho justamente com vocês sobre vocação, liturgia e vocação. Aí vocês perguntam, logo pra gente, o que o SAB, o Serviço de Animação Vocacional, a Pastoral Vocacional, vai falar de liturgia? Aí todo mundo já fica com medo, Vão me levar para o seminário. Vão me levar para alguma casa religiosa, vão pegar na minha mão e eu vou lá, É assim que às vezes as pessoas acham, que quando chega o SAB, a Pastoral Vocacional, principalmente quando a gente vai num grupo mais de jovens, do Crisma, o grupo de jovens fala, pronto, os pais então ficam apavorados, vai sair de lá agora já para o seminário. Não, a gente tem todo um discernimento e tudo mais. Mas a gente vai falar um pouquinho justamente sobre essas nossas vocações. Você quer falar alguma coisa? Ele fala bastante, viu, gente? Eu como homem obediente a Deus, eu sempre deixo a mulher falar. E aí a gente vai começar, a gente tem um itinerário, mais ou menos para a gente fazer essa nossa conversa. Isso não é uma palestra, Isso é uma conversa. É um prazer conhecer vocês, A gente é lá da região Anchieta, da paróquia Santa Luzia Virgem e Marte, mas nós somos lá da região Anchieta, São Bernardo, Anchieta, então é um prazer estar aqui com vocês. Então isso é uma conversa. Se a gente tem uma conversa, a gente pode dialogar dos dois lados, Conversa é assim, não é? Mas no final a gente também tem lá umas dúvidas, quem quiser ir anotando, a gente vai responder na medida do possível. Tá? E esse material também, ele vai ser disponibilizado depois, a gente vai deixar para o coordenador, e aí ele vai disponibilizar para vocês também esse material, tá bom? E aí esse é o nosso itinerário que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre vocação, o que são as vocações, quem são os vocacionados e para que servem as vocações. Num segundo momento a gente vai falar de liturgia e vocação, como elas se relacionam, a liturgia, fonte e ápice da vida cristã e as celebrações vocacionais. E no terceiro e último momento a gente vai falar sobre liturgia vocacional mesmo, As pistas para tornar as nossas celebrações mais vocacionais. E aí eu já começo assim com uma pergunta para vocês, para a gente já ir conversando. Quem reza pelas vocações? Olha que bom. Muito bom ver isso. Por quais vocações vocês rezam? Sacerdotais, Os religiosos, muito bem, isso mesmo. E aí a gente faz uma outra pergunta. Quem é vocacionado aqui? Quem é vocacionado? Todos nós, gente. Levanta a mão aí, Quem é vocacionado? Eu. Porque a vocação é nossa, Se estamos aqui hoje, porque temos vocação. Então, por quais vocações que a gente deve rezar? Por todas, inclusive pela nossa.
né? Porque a gente às vezes lembra de vocação e pensa que é só do padre, da religiosa, da consagrada, né? Não, vocacionados somos nós. Eu tenho que rezar pela minha vocação, né? A vocação de servir. Qual é a nossa vocação hoje aqui? De servir. Para isso a gente está aqui, né? Um quarto dia, né? Uma quinta-feira, né? Hoje ainda está um pouquinho mais quente, mas hoje estava bem gelado, né? Então a gente está aqui justamente para isso, para servir. Então a minha vocação, ela é muito importante também. Então eu tenho que rezar por ela também. E aí, falando de vocação, vamos ver um pouco da vocação de Abraão. O Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação e eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando partiu de Harã. Tomou Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiu para a terra de Canaã. Ali chegando, Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: darei essa terra à tua prosperidade. Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está ao oriente de Betel, onde levantou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Abraão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Abraão com 75 anos. Agora vai uma pergunta para nós. Será que nós, com 75 anos, nós íamos largar toda a nossa comodidade, todo o nosso conforto e iríamos aí andar por 25 anos para buscar uma terra? Difícil, né? Mas Abraão não hesitou. Ele simplesmente levantou e pôs-se a caminho. Ele tinha vários bens. Levou com ele. Por quê? Porque ele acreditou na promessa de Deus. Nós estamos hoje aqui através da fé. Abraão é o pai na fé. Se ele não tivesse a fé, nós não estaríamos aqui. Essa prosperidade que ele fala de famílias, somos nós. Porque ele acreditou que nós estamos aqui. Ele acreditou na promessa que Deus fez para ele. Essa terra, ele tinha 75 anos. A terra vai aparecer depois de uns 25 anos. Mas ele persistiu. Ele acreditou. Ele teve fé. E por conta dessa fé, nós estamos aqui. Vocês no quarto dia poderiam estar fazendo tantas coisas, mas a fé trouxe vocês aqui. Então ele acreditou. E mais uma coisa. Deus prometeu a ele um filho. Com quase 99 anos. Ele duvidou, né? Como assim? Eu, com 99, minha esposa Sarai, velha também, um filho. Mas Deus prometeu. E que Deus fez? Ele cumpriu. Abraão, como ele tinha os escravos, os filhos dos escravos eram cedidos a ele. Então, teve um escravo que teve um filho e ficou com Abraão. Mas Deus deu Isaac para ele, a promessa. Ou seja, mais uma promessa cumprida por Deus e porque ele acreditou. E Deus pede: sacrifica seu filho. E novamente, ele não hesitou, nem um pouco, porque ele tinha fé. Ele era temente a Deus e ele acreditava naquilo que Deus fazia. E Deus, quando fala, ele cumpre.
Então, a promessa que Deus fez, Deus cumpre. Ele é o Pai na fé e nós estamos aqui hoje por conta dessa fé. E essa fé tão bonita, né? Que nos trouxe aqui, justamente, como o Claudinei falou. Quer ver como a gente, às vezes... não é aqui não, né? Porque São Caetano não acontece isso não. Todo mundo... Isso é lá no Alasca, uma vez que a gente foi lá visitar, né? Não é aqui não. Quando a gente convida as pessoas para participar das nossas pastorais, né? E eles dizem assim, agora eu não tenho tempo não. Agora, quando eu me aposentar, né? Você me chama. Você acha que a gente vai esperar se aposentar? Quem é aposentado aqui? Olha, eu tenho bastante aposentado. Ó, que bom. Eu já até perdi a conta, não sei nem se eu vou conseguir isso não, mas estou no caminho, estou tentando. Mas a gente vai esperar se aposentar para poder servir a Deus, né? A gente hoje, a liturgia, ela é envolvida de tantas pessoas, de cerimoniário, leitor, a música, né? Canto, então tudo isso faz parte dos ministros, né? Ministro da palavra, ministro da Eucaristia. Então tudo isso a gente vai esperar se aposentar para servir a Deus, né? Qual é a nossa missão nesse momento, né? É sair de casa. Nós já estamos em missão. Quando a gente saiu das nossas casas, ou a gente deu uma passadinha ali na igreja, e a gente, ou de manhã, né? A gente já está em missão. Quando a gente chegou aqui, adentrou aqui dentro, a gente já está em missão. Porque pelo serviço que nós estamos nessa missão. Então, olha que bom que seria, que ruim que seria, né? Esperar a gente se aposentar para poder... Eu não estaria aqui, né? Porque eu não aposentei ainda. Sabe Deus quando é que vai isso acontecer, inclusive, né? Mas, então não vamos esperar, né? Esse é o momento, a missão é agora. Se eu, de repente, esperasse a minha aposentadoria, talvez eu não estaria aqui para servir o Senhor. Eu sofri um infarto há 2 meses atrás. Então, de repente, eu não estaria aqui. Vou esperar me aposentar para servir o Senhor? Com tanto que Ele já fez por mim, essa é a missão mesmo, não tem como, né? E aí, esses são os sinais de Abraão, né? O Senhor disse, toda vocação acontece por iniciativa de Deus e é Ele quem chama. Então, quem chama para as nossas vocações? É Deus. E Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito, fazer a vontade de Deus e pôs-se a caminho. Vamos ler lá esse trechinho, todo mundo? Para a gente interiorizar? O Senhor disse, toda vocação acontece por iniciativa de Deus. É Ele quem chama. Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito, fazer a vontade de Deus, pôr-se a caminho. Quem nos chama pela vocação é Deus, mas somos nós que respondemos. Somos nós que damos o nosso sim. Né? O nosso sim, ele é importante nesse momento. Porque se estamos aqui é porque a gente já deu o sim. Né? Ninguém vem com uma formação, principalmente com uma formação, né? Para mim, às vezes tem uma... Aqui também não, gente. É lá em outro lugar. Né? Ninguém vai para a Eucaristia pensando que vai ser ruim, que vai ser um momento ruim. Ninguém, né? Com formação, muito menos, né? Vocês sabiam que eu ia vir, vocês iam me conhecer. Por isso que vem todo mundo feliz, não é? E a gente tem que ser feliz. A gente tem que dizer o nosso sim, mas dizer o nosso sim feliz. É lógico que a gente tem problema, né? É lógico que a gente tem alguns percalços pela vida. Todo mundo tem, né? Eu não gostaria de ter, mas a gente tem. Como meu esposo disse, há 2 meses atrás ele teve um infarto. Né? Do nada, acordou e passou mal, fomos ao hospital. Estava tendo um infarto, né? Ficou lá na UTI, colocou um stent. Então, tudo isso são percalços. Isso não nos facilita na fé de Abraão. Né? Isso nos facilita na fé de Abraão, porque a gente tem fé. Né? E a gente sabe que Deus está conosco. Foi um momento difícil? Foi um momento difícil que a gente enfrentou. Eu não achava que com 53 anos ele fosse ter um infarto, né? Que podia ser muito pior, mas ficou bem, tá bem. Tá bem. Tá fazendo uns exames, mas tá bem. Continua, né? Agora tem que continuar com alguns cuidados, né? Porque às vezes a gente também deixa algumas coisas, a gente não toma cuidado, né? Mas aí é bom que a gente poder dar uma cortadinha também nessa situação. Mas tá super bem.
Então, mas foi um momento difícil na nossa vida, né? Eu acho que toda a diocese rezou pelo Claudinei no dia, porque foi justamente no domingo de Ramos, né? Ele estava indo para a procissão de domingo de Ramos, quando passou mal e voltou. E a gente tinha uma missa com os jovens na catedral, com o bispo, a gente, a pastoral vocacional ia fazer um momento vocacional, o Thiago fez muito bem, que é o nosso seminarista assessor. E aí, então, foi uma comoção, assim, de todo mundo nesse momento. Mas está bem, graças a Deus. Então, a gente não pode esperar, né? Tem coisas que a gente tem que servir, mas servir feliz, servir bem. E a fé de Abraão é justamente isso, nos mostra esse momento, né? Lógico que ele teve alguns problemas em caminhar 25 anos. Quem não teria, né? Mas a fé que trouxe, que levou ele, que fez ele vivenciar tudo isso, deixou ele feliz. E aí é justamente isso. Se nós estamos aqui, é porque o Abraão é a fé, que nós somos essa descendência, né? Quando Deus fala para ele que iria dar prosperidade à sua descendência, a descendência dele seria muito grande, é nós. A descendência de Abraão é nós, né? Na fé, né? Na caminhada, então é nós essa descendência de Abraão, somos nós. E aí, então, vocação, o que é uma vocação, né? Vocação é um chamado de Deus e uma resposta humana. Vamos responder lá? Vocação é um chamado de Deus e uma resposta humana. Porque Deus chama e nós respondemos, né? Sempre que Deus chama, é nós que respondemos, né? Então, quando alguém chama alguém para entrar na nossa pastoral, a gente tem que acolher. Às vezes, quando a gente fala, e é verdade mesmo, quantas vezes a gente chamou alguém para entrar na nossa pastoral, fazer parte lá da nossa pastoral, e aí a gente diz assim, mas quem está chamando não sou eu, é Deus. Né? Então, Deus usa da gente, da nossa fé, para convidar outras pessoas. Né? Porque vocação é isso, a gente não quer só para a gente. O que é bom, a gente não quer só para a gente. A gente quer justamente que todo mundo tenha isso, né? E aí, pelo batismo, somos todos vocacionados à santidade. Então, aquele momento que eu disse que realmente somos todos vocacionados, é porque somos todos vocacionados. Porque pelo batismo, todos somos chamados à vocação e à santidade. Né? Nós estamos caminhando para a santidade. Por mais que a gente tenha alguns percalços, a gente às vezes pode ter vontade de desgosto de alguns assim, né? Tem vontade de matar mesmo, né? Vamos dizer assim. Tem hora que a gente tem vontade, né? Mas aí a gente interioriza, fala, não, eu sou vocacionado, né? Eu estou a caminho à santidade. Aí a gente utiliza a fé de Abraão, o meu chamado, e tudo isso passa. Então a gente faz esse momento justamente disso, porque pelo batismo todos nós somos vocacionados à santidade, somos chamados à santidade. Então a gente tem lá alguns exemplos, né? São Paulo VI, que é o sacerdote, que era o bispo, São Luís e Santa Zélia, né? Que são os pais de Santa Teresinha, né? Eles tinham uma vida matrimonial, né? São Luís e Santa Zélia, né? E são santos hoje, são os pais de Santa Teresinha. Santa Teresinha primeiro virou santo, canonizado, e depois eles. Olha que bênção, né? A gente, né? Ter os pais. Olha, né? Vamos todo mundo caminhar para a santidade agora, né? Nós temos a beata Chiara Lute também, né? É uma beata e é uma leiga, né? Então ela já está como beata e está num processo de beatificação também. A irmã, né? Santa Dulce dos Pobres, né? Que é santa, que é uma consagrada, que é uma religiosa. Então, assim, essa santidade é possível com todos nós. Né? Difícil? Né? A gente está aqui nesse mundo, mas você acha que para eles também foi fácil? Alguém já assistiu o filme de Santa Dulce? Quantos percalços que ela passa, mas ela não desiste. É esse o nosso papel, né? De não desistir. Às vezes aquele coordenador de liturgia ali está me irritando, mas a gente vai desistir? Não, né? A gente vai conversar, a gente vai dialogar, né? E vamos resolver. Eu não posso desistir. Então a gente tem que procurar isso. Você acha que todo santo, ele não passou por vários percalços, né? Que dirá os mártires, né? A gente não vai nem dizer dos mártires, a gente vai dizer, né? Dos santos da nossa época aqui mais, não estão os mártires, né?
Mas então é justamente isso, eles foram vocacionados à santidade. Então essa santidade ela é possível com todos nós. E aí a gente tem algumas vocações, né, algumas diversas vocações. A vocação ao ministério ordenado, que é os diáconos, os padres, os bispos. Aquele sacerdote, alguém conhece? Muito bem, então eu ia contar para eles que eu vim em São Caetano e ninguém conhecia ele. Para o Joel, lá da nossa catedral, né? O pároco da nossa catedral. Ali é uma vocação laical, aqui ela é um agente do SAV, né? De lá de Utinga, que são nós, né? Os catequistas, ministros, agentes de pastorais, né? A vocação matrimonial, que é das famílias, e a vocação religiosa, né? Ali está a irmã Ragnar, alguém conhece a irmã Ragnar? Não, a irmã Ragnar é das pias operárias, a irmã Adriana, alguém já ouviu falar? Não? E aí, estão sempre lá na diocese, por isso. E aí, junto com essa vocação religiosa, né, também está as consagradas, né, todos os tipos de consagração ali, das consagradas, as virgens, as viúvas, né, todas as religiosas se contemplam ali. E a vocação matrimonial, que a gente vai também querer falar um pouquinho, porque é de onde saem todas as vocações. Se eu estou aqui, porque é de uma família. O Gustavo, ele está no 3º ano de teologia, então a gente tem certeza que padre não é filho de chocadeira. Tá aqui os pais do Gustavo, eu conheço vários pais de vários seminaristas. E a diocese não tem um pé de padre, né? Os padres, eles saem de onde? Das nossas famílias. Né? Eles saem de nossas famílias. Os padres, os catequistas, os ministros, os agentes, todo mundo saiu de uma família, né? Seja ela um pouquinho distante, seja ela de mais pertinho de nós, mas é da vocação matrimonial que saem as nossas vocações. Então, quando a gente precisa rezar, a gente reza justamente pelas nossas vocações. E a liturgia? O que é a liturgia? Oi? Serviço a Deus. De várias pastorais, né? Porque a liturgia, ela não é só uma pastoral, né? Ela engloba quantas pastorais que ela engloba. A gente não dá para fazer uma Eucaristia e dizer assim, hoje eu vou fazer uma missa votiva do SAV e vou entrar com o meu ícone do Bom Pastor, sem avisar a coordenadora de liturgia, sem avisar o canto para que ele coloque uma música, não é? Então, a liturgia, ela é um envolvimento de todas as pastorais, né? É um conjunto de todas as pastorais, né? E aí, tirado do diretório de liturgia, né? A liturgia é um ponto alto e também local, do qual jorra a força da igreja, como e para o qual tende a ação da igreja, e ao mesmo tempo é a fonte de onde emana toda a sua força. A liturgia celebra os mistérios cristãos através do culto, atualiza a obra de Jesus, fazendo memorial de sua vida, paixão, morte e ressurreição. Nela, quem segue Jesus Cristo realiza o mais íntimo encontro com o Senhor e recebe a motivação e a força máxima para a sua missão no mundo. E aí isso está no diretório de liturgia, né? Todo mundo tem um diretório de liturgia? Sim, né? Quem não tem lá na diocese, dá para baixar gratuitamente, tá? Então dá para colocar no celular e acompanhar para a gente esse diretório. Que bom que todo mundo conhece o diretório de liturgia, né? Então isso, justamente, né? A gente não tirou, não foi nós que inventamos, está lá no diretório, foi feita uma comissão e essa comissão fez esse diretório. E está lá para a gente constatar, para a gente... Então, esse é o segundo parágrafo, esse é só o segundo parágrafo do primeiro capítulo. Então imagina a riqueza que não tem esse diretório. Então é bom a gente estar sempre com ele à mão, lendo, sabendo o que vai acontecer. E aí a gente também, na nossa Constituição, tem lá um parágrafo também para a religião, né? Que é o quinto parágrafo da Constituição, o quinto capítulo da Constituição, no inciso 7,
Está lá, faz referência às liturgias. E o que são essas liturgias? Os nossos ritos, os nossos dogmas, né? Então, além da gente ter um diretório, também está lá na nossa Constituição. Então, tudo isso a gente tem que tomar posse disso. E saber que é nosso, saber que a gente pode ter esse momento e fazer desse momento com diretrizes, inclusive, né? A gente não precisa... É lógico que Deus pede para a gente sair em missão, né? E a gente sai em missão, assim como Abraão, a gente sai em missão. Mas hoje a gente não precisa, né? Hoje a gente tem tantas paróquias perto da gente. Aqui em São Caetano são quantas paróquias? 11 paróquias, né? E, então, assim, a gente não precisa de sair para tantos lugares tão longe como Abraão. A gente tem o privilégio, né, de ter padres perto de nós, de ter sempre aquele pastor ali do nosso lado, para que a gente possa ter esses momentos nas nossas paróquias. Tem lugares que, infelizmente, o Gustavo mesmo fez missão em 2018, e cheguei lá, ele foi para o Nordeste, uma cidade bem mais afastada um pouquinho dali do centro, né? E não tem padres. Lá os padres, eles vão uma vez no ano. Então, assim, é uma fila para poder fazer batizado, é uma fila de casamento. Então, ninguém escolhe de meu dia do casamento vai ser esse dia. Não, é o dia que o padre vai. Né? Ninguém escolhe, vou batizar meu filho no dia de São Bento. Não, ele vai batizar no dia que o padre vai. Né? Mas a fé dele diminui? Não, a fé não diminui. Mas então a gente tem que agradecer, né? Que a gente tem essas santas vocações, para que a gente possa ir em várias paróquias, que a gente tenha, né? Às vezes tem 4, 5 missas no domingo cada paróquia, então a gente ainda tem esse privilégio. Então a liturgia, ela nos dá esse rito, esse momento que a gente pode participar disso. E aí o cume, né? Cume para qual tende a ação da igreja. Qual é o cume que tende essa ação? A Eucaristia. A Eucaristia é o nosso cume, né? É onde para onde a gente caminha, né? Tudo que a gente faz, cerimoniário, ministro, leitores, né? A música, tudo que a gente faz é em prol de quê? Da Eucaristia. É lá que a gente nos reabastece e saímos em missão. Então, assim, a meta, o objetivo, todos os nossos esforços devem se concentrar para reunir os irmãos na liturgia. A pastoral paroquial só faz sentido quer reunir os filhos de Deus dispersos pelo mundo todo, ao redor da mesma palavra e do mesmo pão. Aí tem gente que diz assim: eu não preciso ir lá na paróquia, né? Eu vou rezar aqui na minha casa, na comodidade do meu lar, né? A gente até teve um período assim, infelizmente, que foi muito ruim, desgastante, né? Que foi da pandemia, e que o bispo nos liberou para que a gente pudesse fazer ver as missas, né, de casa, pela televisão. Foi tudo muito novo. Mas agora a gente não precisa mais, a gente pode voltar. Então aí às vezes o amigo da gente lá, o vizinho, diz: eu não vou na missa, eu vou fazer minhas orações aqui. Mas aí ele esquece justamente daquilo, que o esforço deve se concentrar para reunir os irmãos na liturgia. Então, quando eu reúno os irmãos na liturgia? Na assembleia da minha paróquia. É na assembleia da minha paróquia onde estão os meus irmãos na liturgia. É onde eu consigo manifestar todo o meu o ápice da Eucaristia junto com eles. Senão não teria sentido a gente ir à missa, cada um, né? Eu ia uma hora, o padre rezava uma missa para mim, e o outro... Não, é muito pelo contrário. A gente faz essa reunião de assembleia, né? E a pastoral paroquial só faz sentido nisso, né? De reunir os filhos dispersos pelo mundo. Quantas vezes a gente às vezes diz assim: o leitor, a coordenadora não é aqui não, né, gente? É lá. Sempre que eu dar um exemplo, não é aqui em São Caetano, não, porque aqui em São Caetano é tudo bom, tudo perfeito. Quando a gente dá um exemplo assim do padre, vai o bispo, né, na nossa paróquia. Aí a gente quer aquele leitor melhor, a gente quer aquele cantor melhor, a gente quer tudo de melhor, não é? É justo, é uma visita, né? Ilustre o bispo, né? Com certeza. Agora, a gente só tem que fazer isso quando o bispo vai?
Não, né? Porque aquele meu vizinho, aquela pessoa, porque a gente lê todas as leituras, a gente sabe as leituras da semana, que está lá naquele nosso folheto, mas aquele nosso amigo, aquele nosso vizinho, ele vai justamente no domingo para ouvir a palavra. E se a gente não ouve, e se a gente não faz menção a essa palavra, né, a um canto ensaiado, a uma leitura bem feita, não é só porque o bispo foi, não é só porque a gente está num cerco de Jericó, não é porque a gente está na festa do padroeiro, né, que a gente arruma tudo muito bonito, a gente arruma para a gente também. A gente arruma para a Assembleia de um modo geral, para todo mundo que chegue se sentir acolhido. Né? Porque às vezes é justamente isso, é só naquele momento que ele tem aquela catequese. É naquele dia, naquele domingo, que ele tem aquela catequese. E não é tão só importante a proclamação do Evangelho. É lógico que a gente caminha, né? Porque todas elas fazem menção, e o Evangelho, o padre quando proclama o Evangelho e faz a homilia, é tão importante. Mas as leituras antes também. Então, quando eu me preparo para fazer essas leituras, eu preciso sentir essa beleza do que está acontecendo. Eu preciso saber, eu preciso entender que eu vou passar para o outro. Agora a gente voltou com o folheto, né? Graças a Deus a gente voltou com os folhetos. Mas a gente ficou quanto tempo sem o folheto? Que a gente precisava de interpretar bem aquela leitura. Né? Então, assim, às vezes a gente tem que às vezes fazer uma correção fraternal com algumas... Dependendo da situação, né? Mas isso a gente faz na reunião, a gente faz em separado. Mas a gente às vezes precisa. Mas a gente precisa dar liberdade também para aquele leitor que não sabe, que está começando. Né? Tem muitos que estão começando, que querem só chegar, vai falar, eu não leio muito bem, não. Então eu não vou nem lá, porque, nossa, fulano lê tão bem ali, né? Então eu não vou. E às vezes, a gente não dá essa oportunidade. Né? A gente é uma desvocação, que a gente chama, né? Porque a gente tira a vocação que ele quer, né? E a gente perde um pouquinho daquela vocação. E aí os que leem bem e tudo, é lógico que a gente precisa valorizar, é óbvio, né? Mas a gente também precisa valorizar os que estão começando na liturgia, para que a gente possa dar esse momento também para eles, né? E ensinar, realmente, às vezes é justamente isso, falta um pouquinho da nossa compreensão do ensinamento mesmo. E aonde é a fonte, né? O ápice, né? A fonte de onde emana toda a nossa força. É o ponto de partida, origem e pausa restauradora. Este pão que alimenta e que dá a vida. Este vinho que nos salva e nos dá coragem, né? Que é a oração 5, né? Oração 5ª. É o ponto de partida. Né? Você vai à missa, você retorna, você usa a Eucaristia, você vai para a sua casa, você volta em missão. No próximo domingo você volta à Eucaristia e sai em missão. Então é um círculo, né? Não é um círculo vicioso, é um círculo virtuoso das nossas vidas, né? É um círculo virtuoso, porque é um momento onde você tem todo esse momento de sair em missão e voltar para se reerguer na Eucaristia, para se restabelecer na Eucaristia, né? Então é a fonte, né, de onde emana toda essa força, é de onde a gente precisa realmente tirar as nossas forças. É na Eucaristia que a gente renova o nosso sim, né? Sempre. Às vezes aí acontece da gente ter esse sim de todos os dias, né? E dizer assim, será que eu vou lá na missa? Ou eu vou triste? Ou eu vou chateado? Às vezes a gente está triste por outros motivos, mas não com a missa. Com a missa não, a gente está feliz, a gente chega lá, a gente reza, a gente ouve a palavra, né? Que é o que nos dá suporte para continuar as outras coisas, para nos dar fortaleza para esse momento, né? E aí esse momento é o ápice, né? A nossa Eucaristia é o ápice. Então é o momento onde a gente vai lá e retorna para casa para ter esse conforto, né? Se restabelecer de tudo isso. E aí é justamente isso, né? O círculo virtuoso da liturgia. Dela partimos em missão e dela voltamos para refazer a nossa força. Então esse é um círculo virtuoso. A gente sempre leva, mas a gente sempre busca e se leva, né? Então eu busco a Eucaristia, eu busco a palavra,
mas eu levo de volta. Levo para quem? Quando a gente ouve, quando a gente aprende um pouquinho, quando a gente tem discernimento de algumas coisas, a gente não guarda só pra gente. A gente não gostaria, talvez, de ter outras pessoas que viessem, a pessoa podia ter vindo hoje. Né? Então, a gente vira propagador daquilo. Né, para ensinar realmente, lógico que muitas vezes muito fraternal, né, mas a gente vira propagador disso, porque às vezes a gente pensa, a pessoa podia estar aqui nesse momento, mas se ela não teve, às vezes teve algum motivo, glória a Deus pelos que estão, mas a gente vira propagador de tudo isso, para ajudar, para ensinar mesmo, né? Então esse círculo virtuoso, né? Ele se torna um círculo vicioso quando a gente vai lá só para servir. E a Eucaristia não nos transforma. Aí eles ficam aquela, eu tenho que servir. Aí hoje eu vou na igreja porque eu tenho que servir. Semana que vem, eu não preciso vir, não vou servir. A Eucaristia tem que nos transformar. Cada Eucaristia, se ela não nos transforma, tem alguma coisa errada. Aí nós precisamos rever algumas coisas. Não, aqui em São Caetano não tem. Não, porque aqui em São Caetano isso não acontece. E é justamente isso. Às vezes a gente... eu não estou na escala. Para que eu vou na missa? Né? A semana que vem que eu estou na escala. Aí só vai uma vez no mês na missa e olhe lá, porque graças a Deus aqui tem bastante leitores, bastante músicos, né? Não falta gente nas pastorais de liturgia. E aí a gente só vai uma vez? Não, né? Então a gente também tomar esse cuidado de restabelecer quando a gente não está servindo, mas quando a gente está lá para servir. Quando eu sento e vejo que os outros estão servindo, também é um aprendizado. E aí a gente tem, né, de novo ali a fotinho das diversas vocações, né? E aí a gente faz justamente essa pergunta. Você já reparou que essas vocações se assumem mediante um rito litúrgico? O que vocês acham? Quando eu estou lá na ordenação, não é um rito litúrgico? Nós estamos lá todos fazendo esse rito litúrgico? É lógico que o ponto lá maior é o bispo impondo as mãos, mas para que toda aquela beleza aconteça, quanta gente já não serviu ali? Né? Vocês foram na última ordenação que teve de diácono? Em maio nós tivemos a ordenação de 2 diáconos nossos seminaristas, o Jorge e o Cauê, né? Eles se tornaram diáconos transitórios, né? Por que transitórios? Porque daqui a pouco, se Deus quiser, eles se tornam presbíteros, né? Nós temos os diáconos permanentes, acho que ontem, né? Estava o diácono Celso aqui, né? Que é um diácono permanente, mas daqui a pouco a gente vai ter a ordenação de 2 diáconos que vão virar padres, né? Presbíteros, né? O Jorge e o Cauê. Então, assim, quando vocês verem lá na diocese, lá, vão lá para a gente ver esse momento junto. Então, tudo isso, a gente tem o rito, né? Todos esses ritos acontecem mediante a liturgia. Né? Não importa quem arruma a credência, quem faz o canto, quem vai fazer as leituras, né? Mas tudo isso em conjunto. Né? Os cerimoniários, a acolhida, tudo isso é um conjunto do que a gente faz de pastoral. Então, todas essas celebrações, elas vêm a partir de um rito litúrgico. Olha a importância da liturgia e da nossa vocação. Porque se eu estou lá servindo, é porque eu sou vocacionada. Então, é minha vocação estar fazendo aquilo. E para Deus a gente faz sempre bem feito. Com muito amor, com muito prazer, né? E aí a gente tem a vocação laical, né? Pelo batismo nos tornamos discípulos missionários de Jesus Cristo. Então já pelo batismo, nós já somos vocacionados, né? Nós já temos uma vocação que é seguir a Jesus, né? Essa já é a nossa primeira vocação. Quando a gente tem lá os padrinhos, que quando falar, a gente batiza a criança, mas a gente tem os padrinhos e os pais para encaminhar na vida religiosa, para dar a vocação àquela criança, né? Ou então, às vezes, um pouquinho mais velho. Mas, geralmente, a gente tem o costume de batizar menorzinhos, né? Então, é onde nos tornamos discípulos e missionários. Sempre missão, né? É sempre missão. É de servir e ir na missão. Não importa se é longe, né? Às vezes, a gente quer fazer uma missão longe, lá na África, lá não. A nossa missão já é aqui, né? Começa aqui. Se você tiver o privilégio, a oportunidade...
de ir servir em um outro país, num outro estado, num outro município, melhor, né? Assim como os nossos padres, assim como nossos seminaristas, mas a nossa missão, a vida de missionário, de batizado, começa aqui. E aí os diversos ministérios pastorais, né? Também se assume como um compromisso litúrgico, seguido de uma bênção. Então teve a instituição dos ministros extraordinários um dia desses. Quem é ministro? Foram lá na FEI, né? Não foi? Foi na FEI, lá na Capela da Fé, né? Não foi? Ok, tudo bem. Mas teve lá, vocês viram que teve. Então, mas vocês viram que teve lá, né? A instituição dos ministros e tudo mais. Então, tudo ali dependia de quê? Do rito, da liturgia. Precisava de um canto bem programado, dos leitores que estavam ali para poder ajudar o bispo a fazer as leituras, né? O momento onde todo mundo ali auxilia o bispo, auxilia os novos ministros. Então, para todo mundo entender bem o que estava acontecendo, né? Porque a nossa liturgia, a nossa missa, ela é feita de portas abertas, né? Eu não fui, né? Porque eu já achei que tinha muita gente lá. E como eu não sou ministra, não é? A minha amiga até falou para mim, gente, você não vai? Eu falei, não, vai ter um monte de gente lá, não vou ser ministra, né? Então, assim, deixa para quem está lá. Mas esse momento é de porta aberta, né? As nossas missas, elas são feitas de porta aberta. Casamento, elas são feitas, a gente só fecha um pedacinho, né? Só um pouquinho. Para a hora da noiva entrar, para ficar um suspense lá, né? Na hora da entrada das alianças, né? Então depois a gente deixa aberta, porque a nossa igreja ela é de portas abertas. Então qualquer um pode entrar e ver o que está acontecendo ali, né? Ela não é fechada. Ainda que a gente chame a igreja Diocese de Santo André, que é uma igreja particular, né? Mas ela não é fechada, ela é de portas abertas. Então tudo ali se fala às claras, né? A imposição, tudo que o bispo fala ali, inclusive gravado, inclusive, né? Depois passa aí nas mídias e tudo mais. E aí tem a bênção, né, de agente de pastoral, né, que é uma vocação laical. A entrega de fitas do apostolado da oração. Tem alguém que é do apostolado da oração? Olha aí. Né? A gente não faz a bênção sempre que tem a entrega das fitas, através de quê? De um rito que está ali, onde todos estão juntos, né? Ninguém chega lá e fala, eu vou colocar minha fita, dá aqui minha fita, e eu mesmo vou colocar, né? A fita é minha. Não, né? É um rito. A gente parte de um rito, né? Então, olha a beleza da liturgia que a gente tem, quando a gente faz esse momento, né? Aí o Ministério do Catequista, tem algum catequista aqui? Então, agora o Papa, né, vai instituir o Ministério do Catequista. Quem não fizer o ministério vai se sentir menos catequista? Não vai, né? Ninguém vai se achar menos antes, né? Mas agora vai ter um ministério, assim como tem o Ministério dos Ministros Extraordinários, né? Então vai ter um Ministério do Catequista, né? Não que quem foi catequista antigamente vai se sentir menos catequista por isso, não vai. Mas agora a gente vai ter um Ministério dos Catequistas. Então tudo isso, ele é feito através de um compromisso litúrgico. Então, olha a liturgia onde ela entra. Olha a beleza da vocação que nós temos para dar conta dessa liturgia, né? E entre outras, né, que a gente sabe que tem. Aí a vocação dos ministérios ordenados, né? Vocês já falaram ali que é o Padre Joel e tudo. Ali a hora que ele deita, né? Vocês já foram, mas na ordenação de padre, vocês já foram aqui na nossa diocese, né? É uma beleza quando deita ali, né? Eu tô esperando só para vir receber aquele manutério lá. Ele vai chorar. Não, eu já choro independente disso. Quero ver todo mundo chorando. Ó. Vai todo mundo chorar junto comigo. Não vão me deixar sozinho lá chorando, não. Então esse momento é um momento bem bonito, que é o momento da ladainha, né? É um momento muito precioso na nossa... E é rito, né? É um momento que a liturgia ajuda, que está todo mundo ali envolvido e ajudando nesse momento, né? Então, pela ordem, tornam-se ministros sagrados e servidores de demais fiéis. O sacramento da ordem sempre se realiza numa celebração eucarística, com 2 gestos fundamentais, aos 3 graus.
a imposição das mãos do bispo e a prece de ordenação. Diferencia-se os graus pelos objetos litúrgicos entregues, né? Então, para o diácono, ele é entregue ao evangeliário, tanto do transitório quanto do permanente. Né? Por quê? Porque ele vai seguir pelo evangelho, né? O diácono, ele não tem uma casura, ele tem um avental. Né? Porque o que serve o avental? Quando a gente põe o avental, a gente vai fazer o quê? Lavar louça, fazer comida, né? Não é isso que a gente vai fazer? Então, o diácono é para o serviço mesmo também. Então, por isso que aqui ele chama um avental. É dalmática, né? Mas é um avental. É um avental. Mas o nome certo é dalmática. Mas é tipo um avental, justamente por isso. O segundo grau, né? Que é o presbítero, né? O padre. O presbítero é um nome bonito, né? Chique, né? Eu vou chegar lá e meu filho é presbítero. Aí vocês vão saber, né? Os outros que não participam conosco não vai saber o que é. Mas é o padre, né? É bonito falar presbítero, mas é o nosso padre, é o nosso pastor, né? Aquele que está bem perto de nós ali. E aí ele recebe o cálice e a patena. E no terceiro grau, né? Eu nunca vi uma ordenação de bispo, né? Mas deve ser bonita tanto quanto, que recebe o anel, a mitra e o báculo, né? Que deve ser muito bonito também. Dessa eu confesso, eu nunca participei. Né? Então, é esses 3 graus, né, dos ministérios ordenados mesmo. E a vocação familiar, né, o matrimônio. Pelo matrimônio, o casal se manifesta ao mundo o amor de Cristo e a sua igreja. O matrimônio constitui-se de uma celebração litúrgica. O centro da celebração é o consentimento. Né? Eu, Gislene, recebo meu esposo, Claudinei. Né? E não vai devolver mais? Não posso. Não tem devolução. Não tem devolução mais. Né? Não adianta. E aí, esse é o centro da celebração, né? Que é o consentimento. Mas a gente tem também um sinal. Né? Qual é o sinal do nosso matrimônio, do nosso casamento? As alianças. Né? Aí, essas alianças, elas é o sinal e a bênção nupcial. Você vai falar? E se a aliança quebrar? Comprar outra. Porque isso não desfaz o casamento, gente. A aliança é só um sinal, é bonito, né? Cada um quer comprar uma mais bonita que a outra, né? A minha é do chiclete. Depois de 32 anos, a gente pega lá naquele chiclete. Não é? É porque a gente já tem 32 anos de casado, viu, gente? A gente é novinho, né? Assim, mas a gente tem bastante tempo. É que a gente casou jovem, nós casamos muito jovens. E, então, é justamente isso. A aliança é só um sinal, né? Assim como o evangeliário, assim como o cálice, a patena. Mas o que isso traz pra gente? É a missão, é a nossa vocação. O que isso transforma, né, nessa aliança? É a minha vocação matrimonial. É a minha vocação em manter os nossos laços matrimoniais, né? Sempre que tem muita preparação, né, ali do casal. E a gente se prepara para isso, né? Assim como o padre, que se prepara durante bastante tempo, né? São 8 anos, ele passa pelo... Primeiro que ele faz um acompanhamento vocacional, depois ele vai para o propedêutico, depois ele vai para a casa de filosofia, depois ele vai para a teologia, depois ele vira diácono transitório, depois é que ele vira presbítero, que nome chique. Né? Então é bastante tempo. E assim é um matrimonial. Primeiro o namoro, depois o paquera, né? Primeiro, hoje em dia é menos, né? Hoje em dia o paquera é menos, né? Mas enfim. E aí a gente passa, né, pelo namoro, pelo noivado e o matrimônio. Então olha o caminho que a gente faz, né? E é sempre com preparação. Então por que a liturgia eu não posso me preparar? Eu posso laçar alguém ali da assembleia e vai ler. Pessoa tremendo, né? Às vezes ele não está preparado para ler. Não. Então, às vezes a gente precisa de dizer antes, você vai ler tal lugar, tal leitura, né? Porque a gente se prepara. Ou vocês acham que eu falo bonito assim, sem preparar? Não, a gente se preparou. O Cauê, que também é nosso assessor do SAV, nós estamos fazendo 5 regiões e o Cauê fez as outras 5 regiões, né? Então a gente se preparou antes.
E para se preparar, o que a gente faz? A gente aprende. Um pouquinho, porque eu não sou da liturgia. O Padinei participa da liturgia, né? Eu menos. Eu prefiro ficar na acolhida. Né? Eu não sou muito de ler ali, não, mas o Padinei participa sempre da liturgia, né? No tempo de pandemia ali, a gente acabou fazendo uma pastoral bombril, né? Aquela pastoral que faz de tudo. Então a gente, na nossa paróquia, é conhecido como a pastoral do bombril. Né? 1001 utilidades. Vai falar, a gente vai falar. Mas é tudo preparação. Então, e a liturgia, o que ela precisa? De preparação também. Lá na nossa paróquia, a gente também participa da pastoral familiar. E a gente conversa um pouquinho com os casais, né? Com os casais novos e tudo mais, sobre vocação. A gente vai lá, conversa um pouquinho. Não tem manual, né? Também para casamento, vocês sabem que não tem manual, né? Mas a gente conversa um pouquinho. E aí, a primeira coisa quando a gente fala para os casais é isso. Se vocês acham que o que a gente falou aqui, vocês tiraram um pouquinho, que bom. Agora, eu e meu esposo renovamos o nosso matrimônio. Porque nós conversamos um pouco sobre isso, a gente dialogou sobre o que a gente ia falar, a gente interagiu com o que a gente ia conversar, né? Às vezes até com os outros participantes. Então, a gente renovou o nosso matrimônio. Então, sempre quando a gente tem uma preparação, a gente renova. Quando eu vou ler lá na missa, na celebração, se eu ler primeiro, eu vou entender o que eu estou lendo daquilo. E aí eu vou conseguir passar melhor. E aí, por mais que talvez se de repente a pessoa que está lá no fundo não conseguiu me ouvir, ou estava dormindo, mas eu li. E eu vou para minha casa naquela missão, renovado naquele meu ápice. Porque quando a gente faz a catequese de noivos, eu falo para ele, é impossível a gente não chegar amando, né? Porque a gente enfeita o salão de coraçõezinhos, né? Para receber os noivos, a mesa, o chão, né? E é tudo amor, é tudo lindo, porque a gente tem que passar isso para os noivos, né, gente? Que é tudo maravilhoso, mas é maravilhoso, meu esposo, lindo. Você não consegue passar uma coisa que você não tem. Não é? Não tem como. Não é? Ó, lindo, ó. São seus olhos. Inclusive eu estou precisando de um óculos, né? Ele sabe disso, que eu tenho consulta no hospital uma semana que vem. Mas depois a gente tira os óculos, né? E é justamente isso. Então é essa preparação que a gente da liturgia que nos faz grandes ali naquele momento. Então eu leio sim para o outro. Né? Eu leio para o outro entender, eu leio para o padre entender, eu leio para todo mundo entender, mas eu leio para mim também. Né? Eu leio para mim. Então eu sei que estou lendo, e assim como a gente falou da leitura de Abraão, eu estudei um pouquinho, lemos um pouquinho, falamos um pouquinho, e a gente cresce um pouquinho até na fé. Porque eu li, eu aprendi, né? E assim é a liturgia, e assim é todos os momentos que a gente faz. E aí a vocação religiosa, né? Com a profissão religiosa, assume-se o sinal do Cristo pobre, casto e obediente à vontade do Pai. A profissão religiosa não é um sacramento, mas está inserida num contexto litúrgico. Cada comunidade religiosa possui um rito específico, mas o essencial é a profissão dos votos de pobreza, castidade, obediência em favor de Jesus e de seu reino de Deus, e do reino de Deus. Então, a vocação religiosa, ela está englobada em tudo, né? Das consagradas, das virgens, das leigas, das viúvas consagradas. Então, é essa profissão, né? Que elas fazem de fé, é tudo feito através do rito. Não importa se é consagrada, se ela não usa o véu, se ela não tem esse estereótipo de freira, né? Porque a gente tem vários consagrados na nossa diocese que não tem esse estereótipo de freira, né? Que veste esse hábito e tudo mais. Mas todas as profissões de fé, de consagrada, de religiosa, é feita através do rito litúrgico. E aonde a liturgia entra? Assessorando tudo isso. Olha a importância desse momento da liturgia na vida de todos os nossos ritos. Então, todos os nossos ritos, eles estão acompanhados da liturgia. Então, eu vou fazer o casamento, eu vou estar ali ajudando aquele casal, né? Se eu vou ajudar nos votos, né?
das religiosas, de consagradas, eu estou ajudando naquele voto, eu estou ajudando aquela vocação, eu estou ajudando naquele momento. Hoje, por exemplo, em casa, a gente tem um casamento sábado, e a gente fez um livreto que vai ser com missa e tudo, e aí eu conheço os noivos e tudo, e eles não iam ter tempo de grampear os livretos, né? Uma correria, semana de casamento, parente chegando para tudo quanto é lado, saindo, né? Tudo aquilo lá, né? E aí eu falei para eles, deixa os folhetos aqui que eu carimbo. Então, eu estou em casa, meu carimbo, que eu grampeio. Eu estou em casa, né? Estou de recesso do trabalho, que eu trabalho na educação de São Bernardo do Campo. E aí eu fiquei em casa a tarde inteira, dobrando o livreto, né? E grampeando o livreto, 400 livretos. Então, assim, isso é ajudar na vocação, né? Isso é de menos? É de menos, muito, mas a gente ajuda na vocação. Como é que a gente ajuda na vocação? Usando esses momentos. Como é que eu ajudo numa vocação de uma freira? Eu fazendo o rito que vai acontecer naquele momento, por mim, pelo aquele momento que eu li, pelo aquele momento que eu fiz tudo o que precisava ser feito. Você ajuda na vocação, mas também tem o outro lado que você faz uma desvocação. Por exemplo, quando tem um casalzinho novinho, vamos resolver casar. Aí você chega e fala assim, nossa, vocês são tão novinhos para casar? Gente, é a vocação deles. Eles estão querendo, agora você está fazendo uma desvocação. Você não está ajudando na vocação deles. Você está colocando algumas coisas na cabeça deles que daqui a pouco eles vão fazer que nem o mundo. Se não der certo, ele separa. Não pode ser assim também. Então nós temos sempre que estar incentivando, né? Mesmo sendo jovens ou não. Então eu vou dar um outro exemplo então, de uma desvocação que a gente faz. O menino está lá se preparando para ir para o seminário. Bonito. Aí a gente chega e fala assim, mas você é tão bonito para ir para o seminário? Aí a moça está indo lá para uma casa religiosa. Nossa, mas você é tão alegre, tão bonita para virar freira? E Deus que a gente feio? Triste? Não. Deus que a gente... Meu filho é lindo. Quem conhece meu filho aí? Vou colocar ele no telão daqui a pouco. Para vocês verem como ele é lindo. Né? Nós temos vários seminaristas lindos na nossa diocese. Eu até falo mesmo para ele. A nossa é bonita dessa, hein? Nossa, com aquela casula vai ficar mais bonita ainda. Não é? E a gente ajuda na vocação, porque a gente faz isso, às vezes sem perceber. Mas você é tão bonito para ir para o seminário? Tem certeza que você vai para o seminário? Você vai ser padre? Nossa, que saco alguns padres aí, né? Que a gente acha bonito. E são bonitos mesmo, né? A gente não... são bonitos. Mas para Deus, o que a gente dá? O melhor, o mais bonito. Eu tenho 2 filhos, mas os 2 podiam ser padres, porque os 2 são bonitos, viu, gente? Eu não dei só o mais bonito, não. O outro também está em casa, também bonito, viu? E aí a gente tem justamente a resposta daquela nossa pergunta, né? Vamos ler todo mundo junto a resposta ali? A liturgia transforma a vida em missão, e a missão se fortalece na celebração da vida na liturgia. Olha, não é forte isso para quem está ali na liturgia, gente? Não é esse momento que a gente precisava ouvir e dizer, nossa, quanto é importante a minha vocação. Que a vocação do padre é importante, é o ápice, né? É ele que realiza ali a nossa Eucaristia. Mas olha o quanto é importante a minha vocação, né? Porque a liturgia transforma a vida em missão. E a missão se fortalece na celebração da vida na liturgia. E aí é aquilo que a gente falou. Eu uso do ápice, saio em missão e retorno para me restaurar. Então, olha a importância da liturgia na vida da gente. Como é bom ser vocacionado. Quem é vocacionado aqui? Eu, muito bem. E aí, esse daí, né, tem uma passagem bíblica de Mateus 9, 37 e 38. Vamos ler ela junto também? A messe é grande, são poucos. Pedi, pois,
participa de uma pastoral, 2 pastorais, 3 pastorais. Aí a gente pode falar assim, né? A messe é grande e os trabalhadores são poucos e os mesmos. A importância da liturgia em trazer novos operários para essa messe. De repente, a pessoa ela só vai no domingo ou ela nunca vai. Então, a liturgia, através do canto, de uma leitura, vai tocar essa pessoa de alguma forma. Então, por isso que nós temos que dar o melhor de nós. A liturgia, ela traz vocações para a igreja. Querendo ou não, ela traz. Porque é o ápice. A pessoa não precisa ir lá. De repente, a pessoa está mal em casa, nunca foi na igreja, nunca vai, mas ela vai ali. Ela vai ouvir uma leitura que vai tocar ela, um canto, a homilia do padre. Olha a força que tem a liturgia para as vocações, para a nossa igreja. É muito grande isso. Então, por isso que nós temos que fazer esse ciclo virtuoso mesmo. Fazer com prazer, fazer com alegria. O padre, ele não pode ser um homem triste. A freira também não. Ele vai ter os momentos dele, como nós também, em famílias, vamos ter. Mas nós temos que nos abastecer nessa Eucaristia para ir em missão e sempre voltar. Então, e aí é justamente isso, né? A messe é grande e os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. A colheita é de quem? É minha? Não. A colheita é de Deus. Né? Então, quando eu convido alguém para trabalhar na minha pastoral, eu não posso esquecer que ele não está indo lá na vaidade da minha vontade. Ele está indo para a colheita de Deus. Né? A messe, ela não é minha. Né? A messe é minha, mas a colheita é de Deus. Então, os trabalhadores precisam se achegar e a gente precisa agregar esses trabalhadores também e não afastá-los, né? Para a gente não virar justamente aquela pastoral que eu acabei de falar, que às vezes a gente é pastoral bombril, né? Que serve em todas as pastorais. Não, a gente pode ter serviços para todo mundo nas nossas pastorais, né? Basta a gente querer e abraçar esse povo que está chegando. E aí, no terceiro e último momento, que a gente comentou lá no nosso itinerário, né? É como tornar nossas liturgias mais vocacionais. Né? Essas fotos é do ano vocacional. Alguém aqui lembra do ano vocacional? Ouviu falar que teve um ano vocacional na nossa diocese? Ah, que bom! Fico feliz de saber que teve. Todo mundo sabe disso. Aquele é o Jorge, né? Isso, é o Jorge Cauê, que agora é o diácono transitório, né? Ele está lá na Guadalupe, lá na Anchieta, na região Anchieta. E aí essas fotos são de lá do nosso ano vocacional. O ícone do Bom Pastor, né? Que ele peregrinou pelas paróquias. Vocês receberam o ícone? Mesmo na pandemia, né? Então ele peregrinou ali. Lógico que a gente teve várias coisas que a gente gostaria de ter feito nesse ano vocacional, mas infelizmente por conta da pandemia a gente teve que suprimir algumas coisas, né? Mas a contento deu para a gente fazer isso, ele foi prorrogado mais um pouquinho, então a gente conseguiu fazer, mas a gente tem outras ações aí para esse ano que está um pouquinho mais para frente. A hora santa vocacional, né? Então como é que eu torno os meus momentos, a liturgia um pouquinho mais vocacional? Essa é a hora santa vocacional. Alguém já utilizou essa hora santa vocacional? Alguém sabia que nós temos esse subsídio todos os meses renovado na nossa diocese? Sim? Olha aí, tá vendo? Temos ali um que diz que sim. Mas é justamente isso. Então, todos os meses nós temos a hora santa vocacional. E a hora santa vocacional, ela precisa só para ser uma adoração com o Santíssimo? Pode ser, né? Uma hora santa. Mas ela pode ser lida, ela pode ser estudada no grupo de liturgia. A hora que você se encontra lá com a sua pastoral, com os cerimoniários, com os ministros, né? Ou faz uma reunião geral, ela pode ser utilizada também. Então, todos os meses, na nossa diocese... Ela ficou chateada, porque ninguém falou com ela. Né? Ficou chateada ali. Então, essa hora santa, todo mês ela tem um título diferente, né? Todo mês a gente vê uma vocação, né? Esse ano a gente está vendo as vocações
dos missionários, né? Já teve Davi, já teve Jeremias, Abraão. Então, assim, todo mês a gente tem, no primeiro dia do mês, a gente sai a hora santa vocacional. Mas temos lá todas as outras. Então, esse mês eu não quero falar sobre Abraão, né? Eu posso ir lá e procurar qual qualquer. Tem do Dia das Mães, tem Dia dos Pais, tem todo o que vocês imaginar, a gente tem ali de hora santa para vocês, esse subsídio que a gente tem na nossa diocese. E para quem nunca já acessaram pelo menos o site da diocese, gente? Muito bem, porque lá tem tanta coisa que acontece, né? Não é só quando o bispo troca os nossos padres que a gente vai lá, né? Para saber para onde que foi, por que foi, para onde vai, né? Para a gente também ir junto. Eu sei, gente, a gente de pastoral é igual. E aí a gente acessa lá o site da diocese, né? diocesesa.org.br, e aí vai ter lá o folheto do ABC litúrgico, que é o nosso folheto de todo domingo, que está lá. O folheto dominical, né? Áudios e partituras, que tem todas as músicas, celebração em casa, e os subsídios celebrativos, que é onde está a hora santa. Tá? Então vocês podem procurar lá e ter sempre esse momento lá da hora santa na nossa diocese. E as missas vocacionais, né? Que tal celebrar pedindo pelas vocações? Né? No nosso missal tem muitas missas votivas, né? Sacerdotais, missas pelas famílias, né? Missa com os noivos, com os namorados. Alguém aqui já fez alguma, a paróquia de vocês já fez alguma missa para os namorados? Olha quanto importante a gente ajudar nesse matrimônio. E a gente ajuda nesse matrimônio, que às vezes a gente fala assim: nossa, fulano nem namorou e já vai casar. Lógico, a gente nem viu se ele namorou. Né? A gente não tem tempo mesmo para ficar vigiando a vida dos outros, né? Não tem não, né? Não fala que tem tempo, não. A gente não tem tempo para vigiar a vida dos outros. E às vezes quando a gente coloca uma missa dessa para os namorados, olha a beleza que a gente vê, qual é a quantidade de namorados, de casais que tem na nossa paróquia. São jovens que podem estar ajudando nas outras pastorais. Na nossa paróquia, o padre de Santo Antônio que faz especial para os que querem arranjar para se encalhar. Então. Para se encalhar. Também. Né? Se alguém hoje se sujeira, acha que vai ali para justamente arrumar um namorado, né? Só não pode, coitado, judiar de Santo Antônio, né? Então, não pode judiar de Santo Antônio. Então, por isso que a gente já faz para os namorados, né? Dia 12 de junho, né, que é dia dos namorados. Mas é uma missa votiva, convide os namorados. Mas não vão vir. Mas a gente faz. A gente pede operários para a messe pelas nossas vocações, gente. A gente perde momentos de pedir operários. Pois a gente reclama que não tem operários, a gente reclama que a nossa pastoral é do Bombril, né? E a gente não pede. Então, pedir ao dono da messe que envie trabalhadores. E a gente tem que aproveitar esses momentos, essas missas votivas. Né? Diversas pastorais, quando a gente... a pastoral familiar fez lá 4 anos que está naquela paróquia. Né? Faz uma missa pela pastoral familiar. Não é a pastoral familiar que vai fazer uma missa pelas famílias, que isso às vezes é mais comum. Né? A pastoral familiar, às vezes, dedicar um dia do mês e fazer uma missa pelas famílias. Né? Aqui na Sagrada Família deve ter. Tem? Lá, agora ninguém. Se não tem, eu vou chamar o coordenador da pastoral familiar para vir aqui conversar com vocês. Vou envolver. Isso é pastoral de conjunto, gente. Nenhuma pastoral é sozinha. O SAB não é sozinha, a pastoral familiar não é sozinha. Né? Então, isso é uma pastoral de conjunto. A gente ajuda um ao outro. Então, não é fazer uma missa pelas famílias, mas pela pastoral familiar. Né? Pelos aqueles casais da pastoral familiar. Então, a gente aproveita esse momento e faz essas missas vocacionais. Acrescentar uma prece. Nós fizemos outro dia família. Tá vendo? Todo mundo, o marido vai, levamos o marido técnico, aí fica o marido assim. Isso, nesse dia a gente leva o marido. Fazer fotos, aí é isso, isso, muito bom, tá vendo?
pela matrimonial. Esse é o momento da gente pedir, né? Pedir ao dono da messe, vamos pedir. Aí a gente acrescenta uma prece. Lá no nosso folheto, dia de domingo, ele tem sempre lá uma prece. No liturgia diária, quando as missas são semanais, tem as preces. Mas as preces, elas também podem ser espontâneas. Quando eu era criança, a gente tinha lá o folheto, isso faz muito tempo, viu gente? Não, foi faz uns 2 anos que eu era criança. Né? E aí, as missas, as preces eram bem espontâneas. O padre chegava e dava o microfone mesmo para as pessoas fazerem as preces espontâneas, não era? Mas a senhora fazia, não sei se ainda faz, mas a senhora fazia. Acho que agora Mas era de fazer mesmo. Não era assim que a gente fazia as preces? Então, por que não colocar uma prece lá pelas vocações? Quem está lá como né? Resolveu, fez o mês ali, a reunião, quem vai ficar com cada coisa, o leitor das preces faz uma prece pelas vocações, né? Pelo padre, pelo bispo. Não é porque eles já são ordenados que eles não precisam de preces. Muito pelo contrário, a gente precisa de santas e boas vocações. E pelo padre, a gente precisa rezar sempre. Não é porque ele já se ordenou, já tem lá muitos anos de ordenação, que as tentações, que os problemas, né? Tudo isso não acometem ele. Então a gente tem que rezar por ele. A gente tem que rezar pelo bispo, né? Pelo papa. A gente tem um bispo tão próximo de nós, né? Eu, quando era criança, o bispo não era tão próximo, eu nem conhecia o bispo. Minha mãe só falava quando eu ia reclamar, falava, vai reclamar com o bispo. Não era assim? Era. Isso é coisa antiga. Eu sou gata. Isso é coisa antiga. Eu só tenho essa aparência de jovem. Isso é coisa nossa. Minha mãe falava isso pra mim, vai reclamar com o bispo. Agora eu posso ir lá reclamar com o bispo realmente. Porque tem um dia, se eu não me engano, é dia de quarta-feira. Vocês podem ligar no centro de pastoral e conversar com o bispo. Pode ir lá reclamar com o bispo, né? Então, o bispo, ele precisa, né? Agora vai encher o bispo de reclamação. E ainda vai falar que foi agida pastoral vocacional que orientou. E ainda vai falar isso, foi agida pastoral vocacional que orientou para me vir aqui para reclamar com o senhor. Não, vamos rezar por ele primeiro. Vamos rezar pela vocação do bispo primeiro, do papa, que é tão às vezes ali sugado no seu pontifício, né? Quantas pedradas a gente não vê todo dia o que o papa vai levando, né? E a gente olha e fala, gente, como pode, né? Eu não teria coragem, mesmo se não fosse papa, só de ser aquele senhorzinho, eu não teria coragem de dar tanta pedrada igual o coitado leva, né? Que dirá sendo o nosso pontifício. Né? Então, por ele a gente precisa rezar também, pelos seminaristas, né? Então, essa prece a gente pode acrescentar lá todo domingo. Lógico, fala com o seu pároco, né? Fala, olha, a gente vai acrescentar aqui uma prece, né? E ele vai ficar feliz de ter lá o nome dele na prece, né? Pelo Papa, por tudo isso que vai acontecendo, né? E as intenções, né? Às vezes a gente faz aquela lista de intenção, não desmerecendo nenhuma missa de 7º dia, de aniversário, muito disso. Mas às vezes a gente coloca aquele monte, né, de pessoas ali que já faleceu, que infelizmente também tem o seu lugar louvável, viu? Não é para tirar as intenções das pessoas que morreram, não, por favor, né? Mas a gente pode colocar uma prece de agradecimento ao nosso pároco ali. Uma prece não, uma intenção. Logo no comecinho da missa. E as pessoas vão acostumando com isso. Se recebe seminarista, a paróquia de vocês recebem seminaristas? Recebem? Então, coloca lá uma prece, uma intenção pelo seminarista, agradecendo pela vocação do seminarista que está ali. Se recebe diáconos permanentes, transitórios, né? Na nossa paróquia a gente conseguiu, e algumas outras também da região Anchieta, a gente já conseguiu colocar essas intenções. No comecinho da missa ali, agradecendo as intenções, né, pela saúde, pela vida do nosso pároco, do nosso padre, coloca lá o nome do seminarista. Então, tudo isso a gente vai acostumando com essa cultura vocacional de pedir. Lembra lá em Mateus 9? Pediam ao dono da messe que envie operários. Temos que pedir. Temos que agradecer os que têm,
tem que pedir aos outros, mas temos que agradecer pelos que a gente tem, para que eles tenham santas e dignas vocações. As missas vocacionais, né? Tem tanta data importante que a gente pode fazer como uma missa vocacional. Dia 23/1 dos Santos Esposos. Alguém sabe o que se comemora nesse dia? Oi? Aniversário do casamento, né? Ó, que bom, tá vendo? É uma data importante que a gente deveria colocar. Mas esse dia também, olha que graça sua. Nesse dia também é o dia do casamento de José e Maria. Santos esposos. A gente pode usar desse dia e fazer uma missa vocacional. A Sagrada Família na oitava de Natal. Dia dos Namorados, né, que a gente fez. Bodas de casamento. Né? Às vezes é exemplo para a nossa assembleia. Não importa se está fazendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 32 anos, 50 anos, né? 54, né? Porque às vezes a gente quer comemorar só as datas assim fechadinhas, né? 5, 10, 15, 20, né? Que as mais bonitas, né? Que recebem algumas coisas, mas com 32 também. Então é justamente isso. É isso, né? Pode ser, porque é exemplo para a nossa assembleia. Ver aquele casamento, aquela bodas, isso serve para os casais, isso serve lá para os namorados. Então usa-se disso, dessas celebrações, dessas missas, né? Aí a gente tem o aniversário de ordenação, São João Maria Vianney, que é dia dos padres, São Lourenço, né? Dia dos padres, que é 4/8, São Lourenço, que é dos diáconos, dia 10/8, São Luís Gonzaga, que é dos seminaristas, o Domingo do Bom Pastor, que é o 4º domingo da Páscoa. Né? Esse ano, aqui na região São Caetano, a gente teve uma oração da regional, que foi nesse dia, que foi no sábado. Não deu para ser no domingo, porque o Domingo do Bom Pastor foi o Dia das Mães, aí não dá para competir com a mãe, né? Com a oração, todo mundo quer almoçar com a mãe, a gente transferiu para o sábado. Mas o SAB, o Serviço de Animação Vocacional, ele conseguiu fazer essa hora santa, rezar pelas vocações em todas as nossas 10 regiões da diocese. Então, naquele momento, todas as regiões estavam pedindo e rezando pelas vocações. Então, isso é muito importante para que a gente consiga esse momento de união, né? Até porque mãe é mãe, né? Só muda de deles. Com certeza. A festa do padroeiro, a gente pode colocar um dia lá, né? Às vezes faz novena, no trido. Novena, gente, 9 dias. Um dia a gente dedica às vocações. Então, a gente lembra da vocação. Porque senão a gente esquece de rezar pelas vocações. A gente, fazendo tudo isso, a gente lembra, cria uma cultura de rezar pelas vocações. Por quais vocações? Pelas que estão vindo e pelas nossas que já estão ali. Aniversário de pastorais, instituição de coroinhas e cerimoniários, o mês vocacional. A gente tem o mês de agosto, que é o mês vocacional que a gente tem, né? Pela nossa igreja, o mês vocacional é o mês de agosto, que a gente começa lá com o dia do padre, o dia dos pais, depois tem dia da religiosa, lá no finalzinho tem o dia do catequista, né? Então é um mês vocacional. Usar desse mês para fazer algumas coisas. Esse ano, no mês vocacional, a gente vai voltar com a peregrinação do ícone. Então aqui na região de vocês, a gente tem um representante regional do SAV, né? Que é o Patrick e a Thalita, né? Eles são lá da Nossa Senhora da Candelária. Tem alguém da Nossa Senhora da Candelária? Vem. É o Patrick e a Thalita, eles são coordenadores regionais aqui de São Caetano. Então a gente vai fazer uma escala e o ícone ele vai voltar a peregrinar por todas as paróquias de novo, né? Então às vezes dependendo da região que tem muita paróquia vai ficar menos dias, outras vai ficar mais dias, então, mas em torno de uns 4 ou 5 dias em cada. E é a liturgia que vai preparar alguma coisa a ser feita. Se vai ser a missa, se vai ser a hora santa, se vai ter um terço vocacional, vocês é que vão preparar isso. E no mês vocacional também, que é o mês de agosto, isso foi uma coisa que a gente suprimiu lá no ano vocacional, que é abrir o seminário. Alguém aqui já foi a alguma das nossas casas de formação do seminário? Já foi, né? Tem ali também, já foi. E assim, que a gente às vezes, a gente precisa, além de criar essa cultura vocacional, a gente precisa desmistificar o que é um seminário, né? Na nossa diocese, a gente tem um seminário, mas nós temos 3 casas de formação. Então, o seminário é um só,
Mas são 3 casas de formação. É o propedêutico, filosofia e a teologia. O propedêutico é na região Utinga, Santo André Utinga. O da filosofia é em Diadema. E o seminário de teologia é na região leste, é isso? Eu sempre esqueço de onde é a teologia. Porque eu só falo que é perto do Shopping Átrio. É ali perto do Shopping Átrio, mas ali é a região leste. Então nós temos essas 3 casas de formação. Então a gente também, o Patrick e a Thalita, vão fazer uma escala de paróquias. Então vai ser em torno de 30, 35 pessoas por paróquia para ir lá visitar essas casas de formação do nosso seminário. Então vai ter sempre lá um seminarista para recebê-los, né? Não é para deitar no sofá e ficar assistindo a tarde toda não, né, gente? São visitas rápidas, é só para conhecer realmente ali aquele momento que eles estão para a gente, vocês aprenderem, porque o seminário é pertença de todos nós, né? Eu brinco, lógico, porque eu tenho meu filho lá que está lá há 6 anos, né? Já passou por todos esses processos, já está na teologia, já está no 3º ano de teologia, mas o seminário é de todos nós. A gente precisa, porque às vezes você não recebe seminarista na paróquia de vocês, e aí você vê um padre chegando e fala, nossa, mas da onde que esse menino saiu, né? Não, é de lá do seminário. E a gente tem 32 seminaristas, né? Contando com as 3 casas. Então, assim, é esse momento que a gente vai abrir. Então, depois o Patrick e a Thalita, eles vão fazer essa escala de paróquias, de quantidade, e aí cada paróquia vê da sua maneira como vai poder ir para uma dessas casas. Não precisa ir para as 3, vai ser uma casa só, mas para vocês conhecerem um pouquinho ali da rotina do seminário, como é. E no seminário também, ele é uma casa de formação. Então é lógico que não dá para fazer um retiro paroquial, né, com 200 pessoas. Mas se, por exemplo, a liturgia, eu tenho 10 pessoas interessadas em ir lá fazer um retiro, pode chamar o reitor, pode chamar o pároco chama, conversa com o reitor e vocês podem fazer um retiro lá no seminário. Lá tem capela, as 3 casas têm capela, tem todo um momento ali que vocês podem estar utilizando, é nosso. Né? A nossa diocese, a gente precisa tomar pertença da nossa diocese. Né? O bispo está lá, né? ele na cadeira lá do Carmo, mas a diocese é nossa. Então, o seminário é nosso, a gente precisa tomar pertença muitas vezes disso. E aí as devoções e pastorais, né? A gente pode fazer um terço vocacional, oração pelas vocações, uma via sacra vocacional, o ícone do bom pastor, né? Que vai peregrinar, e que a gente tem 10 ícones, né? Um de cada região. Pode ir lá também na Mitra, pedir emprestado, vou fazer um retiro da minha pastoral, e eu gostaria de levar um ícone do bom pastor, para a gente poder estar ali deixando e rezando pelas vocações. Pode ir lá na Mitra e pedir o ícone, deixa nome, lógico, telefone, tudo, né, para a gente saber onde é que está andando, mas é nosso, é para ser utilizado. E aí a gente tem, né, algumas congregações que já rezam, né, pelas vocações, né, mãe, madrinhas, pais e padrinhos orantes. Tem alguém desse grupo? Apostolado da oração, né? O RCC, a pastoral familiar, a equipe de Nossa Senhora. Tem equipe de Nossa Senhora aqui? Não? O ECC tem alguém? Então, já reza pelas vocações, né? E outras, né, que vocês têm. Agora, quem é que vai rezar pelas vocações? A liturgia, né, gente? A liturgia agora vai passar a rezar pelas vocações. No próximo encontro que a gente fizer, eu vou colocar ali a liturgia. Tá bom? Em homenagem a todos nós que vamos começar a rezar pelas vocações. E aí esse é o nosso SAB, né? Essa foto já é um pouquinho antiga, mas a gente tem algumas pessoas ainda que fazem parte, justamente todos esses, né? Ali é o Padre Everton. Quem conhece o Padre Everton? O Padre Everton é o nosso assessor da pastoral vocacional, né? Meu chefe. Eu falo que é meu chefe. O Padre Everton, né? Nesse tempo dessa foto, era o diácono Jorge que era o assessor. Eu tô lá perto do Padre Everton lá. Olha, não me acharam ali, olha. E o Claudinei também. O Claudinei tá aí também, ó. Não, o filho não tá, o filho não... Olha aqui, gente, essa é mais tem que estar aqui. Aí, sou eu, viu? Aí o filho não tá aí. Aquele seminarista ali é o Jonathan Cauê,
também é bem... Ele é do apostolado da oração, ele é assessor do apostolado da oração, então reza sempre pelas vocações. O Jorge, porque nessa foto, ele era o assessor do SAP. Agora é o Cauê, né? Agora é o diácono Cauê. E em todas as nossas regiões a gente tem representantes, como eu disse aqui em São Caetano, vocês têm a Thalita e o Patrick, que é da Nossa Senhora da Candelária. A gente tem lá o Instagram, né? Porque meu filho falou que agora jovem só usa Instagram. Se usa Facebook é mais velho. Eu é capaz, se tiver um Orkut, eu volto pro Orkut. Tão velhinha que eu já estou, né? Mas agora a gente vai se adaptando, né? A gente vai se adaptando a algumas melhorias, né? E vamos lá. Eu não gosto muito de Instagram, não, porque tem um negócio lá seguindo a gente, né? Cada hora que eu vai, fulano tá te seguindo. Eu tenho medo do povo ficar me seguindo. Não gosto muito do povo ficar me seguindo, não, né? Mas enfim. Mas tá lá, ó, Vocacional SA, a gente está sempre disposto a tiver alguma pergunta, tem sempre algumas coisas novas lá que está acontecendo. E o site da nossa diocese. E eu queria deixar também convidado vocês, né, convidado todo mundo, nós teremos o nosso Festival Vocacional. O Festival Vocacional vai ser no dia 4 de setembro, vai ser no Circuito Ayrton Senna, lá em Ribeirão Pires. Então, assim, a gente tem sempre, a gente fazia antes a gincana vocacional, porque São Caetano é líder em gincana vocacional, viu, gente? Cadê os jovens aqui, ó? Que já participaram do festival vocacional, né? Porque São Caetano, o último festival foi São Caetano que ganhou, inclusive. Então, ó, olha o comprometimento de vocês. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. As inscrições para os jovens de equipe vai até amanhã. Então, se vocês colocam lá no grupo de vocês, ó, faz as inscrições, se não fez ainda, porque vai até amanhã as inscrições da gincana. E nós juntamos a gincana e a feira de pastoral, que antes eram feitas separadamente, agora a gente juntou. Dia 4 de setembro. 4 de setembro. Então a gente vai ter um ingresso, né, a preço de R$10. Aqui em São Caetano, você lembra em qual paróquia que vai ser vendido? Não lembra, né? Mas depois a gente vai divulgar nas mídias e vai ter os agentes de pastoral do SAB, né, igual o Patrick e a Thalita, para divulgar isso melhor nas paróquias. E é um dia bem bacana, é um dia inteiro de muita oração, de muita brincadeira, tem as feiras das pastorais, né? O apostolado da oração já confirmou lá, a Maria José já me confirmou que ela vai participar da feira de pastoral. Então tem muita congregação, tem as consagradas, tem todo mundo ali nessa feira de pastoral, mas tem a parte bacana também, que a meninada gosta de se divertir, gosta de brincar. A gente tem show, começa com a missa, né, com Dom Pedro, depois a gente tem um dia inteiro de orantes, a gente vai ter muita catequese, tem momentos de catequese, coisas bem separadas, cada um participa do momento ali que quer. Então são vários momentos, não é seguidinho, não, tem muita coisa acontecendo a todo momento ali. E por final, geralmente a gente tem um show bacana, né? Então está todo mundo convidado a participar desse dia no dia 4 de setembro. E aí a gente volta, né, sempre pedindo, né? A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita, que somos nós. Alguém tem alguma dúvida? Nada? Vocês vão perguntar nada para mim? Pode? Você, como mãe do futuro presbítero, como que foi essa caminhada dele? Assim, ele quis ser, porque assim, tem a questão da vocação, obviamente, mas tem influência, como que foi isso? Partiu dele? Olha, a gente sempre, lógico, né, sempre foi participante da igreja, a gente sempre teve esse momento ali de participar e de levar os filhos para a missa, catequese e tudo mais, né? E a gente sempre auxiliava eles. Mas em casa, a vocação já estava ali inserida. Porque quem ia para o seminário, que dizia que ia para o seminário, era o Rafael, meu mais velho. E ele chegou a fazer um tempo de discernimento com o nosso pároco, né? E aí ele desistiu. Falou, mãe, eu não vou fazer mais por enquanto, eu vou esperar mais um pouco. Mas ele continuou sendo catequista do Crisma, sempre foi catequista de Crisma. E aí, inclusive, foi catequista de Crisma do Gustavo, né, do irmão. E aí o Gustavo também entrou para ser catequista do Crisma, né?
sempre falta, né, gente? Catequista está sempre em falta, né? A gente sempre precisa de pedir mais operários, mais catequistas, né? Então é rezar pelas vocações também. E aí o Gustavo foi ser catequista também, e aí o Rafael falou, não vou fazer mais o discernimento. E o Gustavo foi para a JMJ, os dois foram, né? Foi 2013? 2013, né? Ele foi para a JMJ. E quando ele voltou, ele falou para mim, mãe, quem vai fazer o acompanhamento vocacional agora sou eu. Nessa época ele estava namorando, estava fazendo engenharia de alimentos na termomecânica. Foi para a JMJ, mas já tinha alguma coisa, alguma brasa ali no coração dele. E a JMJ que fez isso aflorir nele. Ele voltou decidido. Ele recebeu o chamado, ele deu a resposta. E está lá até hoje, graças a Deus. Essa semana eles estão em retiro, né? Todos os nossos seminaristas estão em retiro em São Roque. Está lá na diocese, entra lá, dá uma olhadinha na fotinho deles, no texto que tem, né? Que é bem bacana. Inclusive a Maria José já compartilhou. Aí só um dado para vocês. Quando o Gustavo entrou no seminário, no propedêutico, entraram 10. Hoje tem 2. Os outros discerniram outras coisas, mas nós temos que rezar para termos mais pastores. E rezar ardiamente, entendeu? Então, assim, foram, né? Ficaram da turma dele, dos 10, só ficou 2, né? Só tá o Gustavo e o William, né? Agora entrou mais 2, porque vieram de outras congregações, então, quando o Gustavo se ordenar, vamos ordenar 4, né? Isso. Nosso vigário aqui, o Padre José Nobre, é professor dele. Ah, sim. Ele já estava falando aqui, quem é o Gustavo? Tá vendo? Ai, meu Deus. Eu estava falando para ele, mas ele não vai ver que é retiro. Ele está em retiro. Não, mas ele falou para mim que hoje, essa semana, ele ia estar em retiro, mas à noitinha ele ia olhar, porque ele é o assessor da liturgia. Né? O Gustavo ele é assessor da liturgia, então ele está sempre aí, ele falou, eu vou para retiro, mas eu vou ficar de olho ali, dependendo de manhã ou de tarde um pouquinho, para saber como é que está o povo reagindo aí nas regiões, né? Então foi desse jeito que ele discerniu e está até hoje. E para a gente é um grande prazer mesmo. Você comentou que são 3 células e um percentual de 15 meninos hoje, e 15 jovens. Portanto, você vê, você falou que entraram em 15 e hoje são 3. Então, eles estão, hoje no nosso seminário, nas casas de formação, as 3, são 32 seminaristas. Isso. É que quando. Dividido em 3. Em 3 casas, isso. Mas começa com 15, teria que ser 45. Então, tem as existências, né? Sim, tem, justamente. É o discernimento, né? Que eles vão fazendo. E nem sempre começa no 15. Nós estamos no propedêutico, tem uns 8. Tem 7. Tem 7 no propedêutico, então os outros vão distribuindo. Filosofia deve ter 15, né? A gente vai distribuindo. Qual é o tempo da teologia? Onde está hoje? Isso. 5 anos? 3. 4 anos. 4 anos. Teologia são 4 anos. Isso. Isso. Ele tem o restinho desse ano, né? Metade desse ano e mais o ano que vem. São mais 3 de filosofia e mais 1 de teologia. Entendeu? Já fez. Ele já está na última etapa já. Isso, daqui 1 ano e meio a gente volta para fazer a ordenação dele. Se Deus quiser. Conto com vocês e com as orações de vocês, com certeza. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Bom, independente de qualquer coisa, depois a gente também está aberta a alguma pergunta, tem o nosso telefone, o nosso nome ali do coordenador, vocês podem, a gente está sempre aberto a gente conversar e dialogar nesse momento, às vezes de mais pertinho, tá bom? Para o festival vocacional, os ingressos vão começar a ser vendidos. Acho que semana que vem já vai ser na Candelária o ponto de venda, tá bom? Já descobri. E aí, nosso obrigado, né? Nesse momento. A gente agradece esse momento de estar aqui partilhando um pouquinho da nossa experiência. Como a gente falou, não tem manual, né? Mas a gente vai partilhando um pouquinho da nossa experiência com vocês e foi um prazer. E aí a gente tem uma frase ali do Papa Francisco, que eu gostaria que todo mundo lesse, para a gente interiorizar e continuar rezando pelas vocações. As vocações nascem na oração e da oração, e só na oração podem perseverar a unidade
é quem? Nós. Quem é vocacionado? Eu. Muito bem, muito obrigada, viu? E como nós temos que rezar, vamos rezar mais uma vez a oração das vocações, todos juntos? Jesus, Mestre divino, que chamasse os apóstolos a nos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que sejam fiéis na missão de apóstolos leigos, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e toda a humanidade. Amém. Obrigada, gente. Obrigada a você. Maravilha! Obrigado, Gisele, Gnaldo, Paulinei. Vocês foram demais. Não é à toa que tem 2 filhos lá, né? Colocando as mãos aí para mais vocações. Tá bom? Estão cansados? Não, né? A gente está vivendo aí. Amanhã é o último dia, portanto, tá? Vamos fazer a nossa. Liga a despedida, né? Mas nós vamos ter o sorteio dos livros. Então, participem amanhã, liturgia e ornamentação, vai ser rico. Eu queria pedir para que a gente tivesse uma foto. A pastoral, a Pascom da Prosperidade está aqui, ela vai fazer uma foto com todo mundo. Beleza? Pode ser? Então tá bom. Vamos rezar uma Ave Maria, pedir para que Deus conceda a graça de voltarmos para casa, abençoando as nossas famílias, abençoando as pessoas que estão ao nosso redor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. amém. Vamos lá.